Espírito de Deus, repousa sobre nós. Estenda suas mãos para o Padre Roger. Diga bem forte: Jesus, Jesus, para que a glória seja tua. seja tua. Usa do teu servo nessa hora. Usa do teu servo nesta hora. Derrama sobre o Padre Derrama sobre o Padre toda a unção necessária. toda a unção necessária. A potência do teu Espírito A potência do teu Espírito venha sobre ele. venha sobre E ele. que ele seja a boca de Deus para nós. E que ele seja a boca de Deus para nós. Nessa hora, Nesta hora. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia. Eu quero pedir a Deus que Ele me dê sabedoria para que eu consiga transmitir para vocês tudo aquilo que Ele quer, mas também que Ele conceda a vocês sabedoria para receberem aquilo que Deus quer revelar. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e dissesse: Senhor, me dê a capacidade de experimentar a sua sabedoria e o seu discernimento, para que eu possa compreender toda a revelação que o Senhor tem para minha vida nessa manhã. Não me deixe desviar o pensamento, não me deixe distrair, para que eu compreenda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer me falar. Amém. Mas o tema que me foi proposto para esses momentos finais do nosso acampamento, nós tivemos uma adoração maravilhosa, agora temos essa pregação, mais uma, e a missa de encerramento com o Mão Senhor, é esse: sede sóbrios e vigiai. Eu queria que você pegasse o texto base na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, para nós lermos esse trecho da carta de São Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu vou querer voltar um pouquinho naquilo que eu estava dizendo também ontem, na homilia. Mas veja, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Veja o alerta que São Pedro está nos dando. Vamos ler juntos, como está aí na sua Bíblia, versículo 8. Vamos proclamar a palavra que traz sabedoria para a nossa vida. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora.
palavra do Senhor. Nós precisamos entender o contexto que Pedro escreve. A gente não sabe se foi Pedro, se foi Marcos, porque Marcos era secretário de Pedro. Provavelmente Marcos, que foi quem escreveu, mas quem recebeu de Deus a inspiração foi Pedro. E a igreja era uma igreja das catacumbas. Era uma igreja primitiva, a igreja começando, nascente, uma igreja perseguida, mas uma igreja carismática. Uma igreja cheia dos carismas, dos dons, uma igreja onde, no seu início, na sua raiz, totalmente carismática, ela era uma igreja sensível à ação do Espírito. A palavra era anunciada com autoridade e a palavra era seguida de sinais, milagres e prodígios. E naquele tempo, o diabo usava-se do Império Romano para perseguir a igreja. Se você for no livro Jesus de Nazaré de Bento XVI, quando ele vai explicar lá no livro Jesus de Nazaré, o volume 1, o primeiro, ele vai falar da oração do Senhor. Quando ele chega nesse trecho, livrai-nos do mal, ele vai tocar exatamente naquilo que os cristãos viviam. Quando João, no Apocalipse, mostra a figura do dragão, ele está relatando ali a presença satânica, diabólica, numa estrutura de governo, numa estrutura governamental que era utilizado para oprimir os cristãos, matar os cristãos, acorrentar os cristãos, colocá-los na cadeia. E Pedro está alertando aos cristãos primitivos e a nós, que essa ação satânica, essa ação, e aí Bento XVI diz, não existe mais o Império Romano, mas existem as outras estruturas que têm sido influenciadas por Satanás para serem instrumentalizadas na perseguição dos cristãos. E para atemorizar, colocar medo, dúvida, semear propostas de pecado, para que os cristãos se desviem daquilo que eles são. Lembrem da homilia de ontem, do pedido a Deus da sabedoria de Salomão, da necessidade de um fundamento, de se fundamentar, estar fundamentado na fé, naquilo que é a base da nossa fé, para que nós permaneçamos de pé diante de toda a ação. E aí, eu não vou falar daqui a pouco com as minhas palavras, porque talvez algumas pessoas vão me interpretar mal. Eu vou usar a palavra do Papa Paulo VI. Fica tranquilo que nós vamos chegar lá, porque eu vou fundamentar o que eu estou falando na palavra do magistério da igreja. Eu não vou usar a minha palavra para não ter problema teológico, mas eu vou pegar um texto que Paulo VI escreveu, uma catequese no ano de 1972, e você vai ver o que o Papa Paulo VI disse, falou em bom e alto som, não somente para os fiéis, mas para os teólogos, sobre a influência do mal, a ação de Satanás nas estruturas, e principalmente a ação de Satanás para nos desviar daquilo que nós precisamos viver, a fidelidade, a fé. Qual é o segredo que Pedro conta aqui, para que nós resistamos ao demônio? O que está escrito aí na sua Bíblia no versículo 9? Resisti-lhe firmes, fortes na fé. Na fé. E que fé é essa? A fé na igreja. A fé da igreja em Jesus Cristo. A fé na Trindade.
A fé na ação da graça que é capaz de nos arrancar das condições de pecado e é capaz de fazer-nos viver na santidade. A fé na ação da graça de Deus, na ação do poder de Deus, na ação do Espírito Santo que nos faz resistir às obras do demônio, às insídias do demônio, às propostas do demônio. Esse é o texto base, deixa ele marcado aí. Volta lá atrás comigo, porque eu quero terminar a homilia de ontem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Vocês lembram que adolescente Salomão se aproximou, ou melhor, Deus se aproximou de Salomão e disse para ele pedir o que ele quisesse. E ele pede a Deus a sabedoria. E eu ensinava para vocês aquelas 4 realidades que a sabedoria provoca em nós. Porque sapere no latim, como eu explicava ontem, é sabor, é voltar a ter sabor, a ter paladar, a ter gosto pelas coisas de Deus e a ter náusea pelo mundanismo, pelas coisas do mundo que o mundo nos oferece. Mas Salomão havia escutado do seu pai, o rei Davi, um conselho. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando se aproximou o fim de sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus. Olha o conselho que o pai está dando para o filho. Um conselho de sabedoria, de discernimento. Um segredo que ele está transmitindo como a maior herança que ele podia dar para o seu filho. Um testemunho de fé. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, guarda os seus estatutos e mandamentos, normas e decretos, como estão escritos na lei de Moisés. Davi está dizendo para Salomão: Salomão, seguinte, você tem que ser fiel a Deus, porque senão, meu querido. E aí ele vai continuar: assim serás bem sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Salomão, você quer ser um vencedor como eu fui? Eu comecei a vencer leões e ursos lá, quando eu era apenas o pastor de ovelhas do meu pai, Jessé. Depois Deus me exaltou diante do gigante Golias, porque eu era fiel. E depois eu conquistei território, eu venci guerras, porque eu permaneci fiel a Deus. E o segredo do sucesso, de ser bem sucedido, de portar a unção, de vencer o mal, que muitas vezes, na consciência moral do Antigo Testamento, nós precisamos entender isso quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos guerra, vemos a poligamia. Nós temos que entender a moral. Ela nasce como uma criança e ela vai, pouco a pouco, Deus vai respeitando aquilo que era próprio daquele tempo até chegar na sua perfeição, na encarnação do Verbo em Jesus Cristo. Quando ali a moral é plena, ali a proposta de vida ela é plena, ela é definitiva, ela é radical, ela é imutável. E Davi diz para Salomão: serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Você quer ser bem-sucedido? Está aqui. Fidelidade. Mas, padre, eu sou fiel a Deus e eu passo por provações. Pedro está dizendo, os outros irmãos estão passando pelas mesmas provações. Resisti-lhe firme na fé. Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a resistência não é uma resistência humana, mas uma resistência espiritual. E continua Davi:
então o Senhor cumprirá a promessa que Ele me fez. Se teus filhos cuidarem de seu caminho e caminharem com lealdade na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no seu trono, no trono de Israel. Veja, a proposta que Davi faz a Samuel, ou melhor, que Davi faz a Salomão, é a proposta de uma vida em fidelidade, não em infidelidade, na fidelidade a Deus. Orai e vigiai, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Mas vá no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, para você ver. Porque é o grande perigo que nós corremos, depois de tanta coisa que nós escutamos aqui, nós voltarmos para casa, depois que passar o momento da graça desse acampamento, nós voltarmos, como diz o próprio Pedro, como a porca volta e rola na lama e o cão no vômito, nas coisas velhas, nas coisas do passado, nas coisas que precisam ficar para trás. Porque na nossa vida, como na história, precisa existir um antes e um depois de Cristo. Eu não sei se na sua história já existe um antes e um depois de Cristo, um marco que divide a minha história. Eu não posso ser o mesmo depois que eu experimentei Jesus Cristo. Eu não posso voltar às coisas de antes, depois que Cristo entrou na minha vida. A história, ela é marcada pelo antes de Cristo, quando Cristo se encarna, quando acontece a redenção da humanidade na cruz. Mas lá na encarnação começa uma nova história. E a minha história precisa ser nova a partir do meu encontro com Cristo. A partir do meu encontro com Cristo, da minha experiência com Cristo. A minha história precisa ser nova, uma história nova. E veja, quando nós não vigiamos, quando nós esquecemos a instrução do Senhor, quando nós deixamos de buscar a sabedoria, e essa sabedoria se adquire não só com o pedido, mas com a leitura da Sagrada Escritura. Quando nós deixamos de conhecer a nossa fé, que é por ela que nós vencemos o diabo, vai dizer, aqui resistir-lhe na fé, vai dizer São Pedro, nós corremos o risco de experimentar, de entrar em júbilo, em êxtase espiritual, de chorar, de gritar, de virar pirueta no espírito, de sermos um povo do avivamento. Mas lá, na realidade, na minha vida moral, na minha vida de cristão, no escondido, quando ninguém vê, eu sou uma farsa. Eu tenho uma vida dupla. Salomão foi um homem erguido por Deus que chamou a atenção de todas as nações, todos os reinos. A rainha de Sabá veio, será que é verdade? Ela veio ver com os próprios olhos se Deus realmente agia na vida de Salomão, como ela tinha escutado, e ela viu que era muito maior. Nossa, Padre Roger, quantas pregações o senhor fez na Canção Nova? Do que vale as minhas pregações se eu não continuar fiel a Deus? Quantas pessoas foram curadas através do seu ministério? Quantos testemunhos na missa do Clube da Evangelização? Quanta gente testemunhando que foi atingido pela sua palavra? Do que adianta se eu não permanecer fiel a Deus? O que adiantou a suntuosidade de Salomão? Do que adiantou a riqueza de Salomão, se ele no final traiu a Deus? Mas é um alerta, porque nós precisamos resistir ao diabo na fé. Pegou aí, capítulo 11, do primeiro livro dos Reis? Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas,
idumeias, sidônias, etéias, mulheres das nações a respeito das quais o Senhor dissera aos israelitas: não arrumeis casamento com elas, nem elas com a vossa gente. O Senhor tinha dito: com certeza perverterão os vossos corações, para que sigais os seus deuses. Mas Salomão apaixonou-se por elas. As paixões da carne, que nos enganam, que nos fazem perder a visão espiritual. Lembra como eu comecei esse acampamento, fazendo memória de São João da Cruz, dos 3 inimigos da alma? Quem chegou aqui na sexta-feira sabe, na primeira homilia, quais são os 3 inimigos da alma, segundo São João da Cruz? O mundo, o diabo e a carne. E ele diz que o mais difícil de ser vencido é a carne, apesar de ser obscura a ação do demônio. Mas a carne, diz São João da Cruz, é o inimigo da alma mais difícil de ser vencido. E quem venceu Salomão? As paixões da carne. Ele apaixonou-se por aquelas mulheres que Deus tinha dito que não deveria casar com elas, porque senão ele poderia cair na idolatria. A palavra diz: mas, olha aqui, o mais, depois daquilo que diz da palavra que Deus tinha dito, mas Salomão apaixonou-se por elas. Teve 700 esposas no grau de rainhas, 300 concubinas, e elas desviaram o seu coração. De quem? Desviaram o coração de Salomão de Deus. As paixões da carne, a força da carne influenciada pelo demônio. É claro, nem todo pecado que nós cometemos é a influência do demônio. A gente tem também que criar vergonha na cara, muita coisa é nossa. Mas veja, desviaram o coração de Salomão. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses. Quando ele ficou? Não escutei. Quando ele ficou? Quando ele era adolescente, ele era fiel a Deus. Quando ele era jovem, ele era fiel a Deus. Quando ele era adulto, ele era fiel a Deus. Mas quando ele ficou velho, diz a palavra. Então coloca a sua barbinha de molho se você acha que isso é muita coisa. Você já é o super poderoso da renovação carismática católica, o carismático cheio dos dons, o pregador, o intercessor, o ministro de música poderoso, com uma voz potente, né, Tony Alisson? Coloque a sua barbinha de molho, as paixões da carne. Salomão, quando estava já velho, elas desviaram para o seu coração para outros deuses. Seu coração já não pertencia integralmente ao Senhor seu Deus, como do seu pai o rei Davi. Pergunte-se para você: o meu coração pertence inteiramente a Deus? Você que me escuta, você que me assiste, pergunte-se para você se o seu coração pertence inteiramente a Deus. Aqui eu não estou dizendo, eu vou olhar para os dois aqui, os dois Roberto já é avô, o Ironi agora, o Lucas casou, daqui a pouco vai ser avô, mais para frente. Não é que eu tenho um coração integralmente do Senhor e vocês não, porque vocês são casados, porque você divide o seu coração com a sua esposa. Não é isso. Não é questão vocacional. É aquilo que Jesus diz a palavra: se você não me prefere à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, às suas filhas, você não é digno de mim. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. O coração que pertence integralmente ao Senhor é aquele coração que coloca a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar também não é abandonar a minha família, não é isso.
Não, agora eu vou passar 365 dias em missão. Peraí, não, a sua primeira missão é a sua casa. Mas você vai fazer a sua casa se render integralmente ao Senhor. A sua esposa, os seus filhos, essa videira bem fecunda que Deus colocou para vocês. Mas isso aqui diz da rendição do nosso coração a Deus. Salomão deixou que o seu coração não pertencesse mais integralmente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai, o rei Davi. Salomão prestou culto a Astarte, a deusa dos Sidônios. E quantos estão prestando cultos ao deus Mamon, o deus do dinheiro, trabalhando no domingo sem necessidade? É claro, existem pessoas que são obrigadas a trabalhar no domingo. É diferente de quem trabalha sem necessidade, porque não rendeu seu coração integralmente ao Senhor. Não rendeu seu coração integralmente ao Senhor. Pessoas que vão desobedecendo indistintamente os mandamentos do Senhor, que deixam de ir à missa, que deixam de rezar, que deixam de ler a palavra, vão entregando o seu coração a outros deuses. Aqui Salomão entregou seu coração a Astarte, deusa dos Sidônios, a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi integralmente fiel como seu pai Davi. Foi assim que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está de frente de Jerusalém. E para Melcom, ídolo dos Amonitas, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras. Do que adiantou Salomão construir o templo mais belo e esplendoroso para o Deus verdadeiro, se depois ele construiu para os falsos deuses? Você está entendendo? Do que adiantou? E continua. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Embora este lhe havia aparecido 2 vezes, Deus tinha aparecido 2 vezes para Salomão. Ele desviou o coração do Senhor, proibindo-lhe expressamente de seguir os outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse, pois, a Salomão: já que procedes assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, eu vou tirar de ti o reino. E aqui entenda a unção. Eu vou tirar de você a unção, pela sua desobediência. Tirar o reino não é simplesmente um poder terreno, mas é o poder espiritual, é a unção espiritual. Eu vou tirar de você o seu reino e vou dá-lo a um dos teus servos, mas por amor do teu pai Davi. Bendito seja, Monsenhor Jonas, a sua fidelidade. Que Deus me livre se eu desviar, mas eu tenho certeza que a Canção Nova vai ser preservada, porque o Senhor foi fiel e tem sido fiel até o fim. Por causa do meu servo Jonas, eu não retirarei totalmente. Eu estou dizendo, se nós, Canção Nova, nos desviarmos daquilo que é o projeto de Deus e entrarmos num projeto da carne. Deus permaneceu fiel à aliança que ele fez com Davi. E isso que eu estou dizendo não quer dizer que nós estamos sendo infiéis. Só estou fazendo um alerta. Deus vai honrar aquele que no início, por amor ao teu pai Davi, eu não farei durante a tua vida. É da mão do teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração ao meu servo Davi. E em Jerusalém que escolhi. Diga para quem está do seu lado: o diabo
rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé. Segura na mão do seu irmão, balança a mão dele. Se você quer ser um vencedor, resistir ao diabo, firme na fé, seja vigilante. Pergunta para quem está do seu lado aí: qual é a sua idade? Eu tenho 37 anos. Talvez você tenha vergonha de falar a sua, mas não tenha não, seja original. Os perfis falsos aí no Facebook, no Twitter, colocam lá: eu sou um jovem de 19 anos, forte não é nada, já é um barrigudo de 40 anos, fica fingindo de garotão. Mas fala aí para quem está do seu lado, quantos anos você tem? Agora, segurando na mão desse irmão, balançando a mão dele, diga: hoje, neste domingo, eu quero te dizer, 365 dias de cada ano que Deus te der daqui para frente, ele tem que ser vivido em vigilância constante, porque você é um ser humano passível à queda, e como Salomão, você pode se desviar do Senhor teu Deus, e aí, desviando-se do Senhor teu Deus, você pode perder a graça da vitória, da unção, e o mais dramático possível, você pode perder a salvação. Por isso, meu irmão, sede sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Balança a mão dele, diga para ele: resistir-lhe, firme na fé, fiel, fidelidade, decisão, coração integralmente rendido ao Senhor. Aleluia. Se assim você vier viver, se assim, calma aí, não aplaude não, deixa para o final. Balança a mão dele e diga: aleluia. Se assim você viver, eu estou segurando na mão de um vencedor. Agora você pode aplaudir. Meus irmãos, nós hoje celebramos o domingo, o dia do Senhor. Minhas irmãs, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, o dia da vinda gloriosa do Senhor, mais intenso tornar-se-á o nosso combate. Com mais violência o diabo virá contra nós, contra a igreja, contra aqueles que estão sendo formados na igreja, como estou vendo seminários, contra nós padres, contra a igreja, os consagrados, as consagradas, as comunidades, as congregações. Você fiel a Deus, quanto mais nós nos aproximarmos do dia do Senhor, e hoje, como ensina o Padre Jonas, nós estamos mais perto do que ontem. Jesus está às portas, os sinais estão aí para que nós os contemplemos, e nós precisamos, dentro da sabedoria divina, pedindo a sabedoria de Deus para entender qual é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos caminhar neste caminho decidido, nessa estrada decidida de fidelidade, nessa estrada, nesse caminho de fidelidade, nesse caminho de santidade, nesse caminho de radicalidade, nesse caminho de vida nova. O Senhor voltará. Que santidade de vida, que homens devemos ser,
ou santos ou nada. Vai ensinar a canção nova através do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib. Ou santos ou nada, até o fim, até o último dia, perseverando na santidade para derrotar o inimigo, para derrotar o diabo, para impedir que as insídias dele nos atinja, porque ele vai fazer muito barulho, ele está fazendo muito barulho, ele está atingindo as estruturas políticas, sociais, ele está usando de várias realidades para ele implantar o reino dele, a nova ordem mundial. Em 2014 será obrigatório para todos os bebês que nascerem na Europa a implantação do chip. Sabe qual é o tamanho desse chip? 0,4 por 0,4 milímetros. A Hightech lançou em 2 de setembro de 2013 em Tóquio esse chip, que dentro dele tem uma antena, ele tem conexão Wi-Fi, ele tem um GPS tão potente que a margem de erro é de 5 metros. E as crianças na Europa vão receber esse chip. Eu não tenho certeza, eu pesquisei nesses dias, mas eu não tenho certeza se a lei já foi aprovada como sendo obrigatório. Até agora os pais estão sendo convidados a colocarem o chip nos seus filhos. Mas se eu não me engano, a partir de maio de 2014 já foi aprovado que vai ser obrigatório, não é escolha. É obrigatório na Europa. E aí vamos entender a Europa como uma plataforma de experimentos, porque foi lá que começou a moeda única, o euro. A zona do euro em toda a Europa. Se você vai em Portugal é o euro, se você vai na Itália é o euro, na Espanha é o euro, na França é o euro. Você vai usar. É plataforma de treinamento da implantação de um sistema do anticristo, do diabo. E as crianças na Europa vão... Olha como a coisa é sutil. Talvez até você que é pai vai dizer, nossa, mas é uma segurança. Qual é o motivo? Por causa do desaparecimento e do rapto das crianças. Então nós vamos controlar. A Europa lançou um satélite ano passado de GPS novo, que é para esse controle. Mas abrem Apocalipse 13, vamos lá ver se é simplesmente um cuidado com o meu filhinho que pode ser sequestrado, raptado, desaparecer. E eu queria que você entendesse essa palavra do Apocalipse 13 da seguinte maneira. Eu queria que algum biblista me provasse que isso aqui aconteceu em algum momento da história da humanidade até o ano de 2014. Não aconteceu. A única geração que tem possibilidade de fazer isso acontecer é a nossa. Você acha por quê que há 10 anos a nova ordem mundial começou a usar os códigos de barra e em 10 anos eles nos convenceram que é uma coisa boa? Não tem problema. Você que vai fazer uma compra numa loja, você sabe que se na hora que você pagar lá no caixa, a pessoa não tirar aquela coisinha que fica preso lá, vai apitar e vão achar que você é um ladrão. Controle até chegar no chip. Vamos lá no versículo. Eu não vou ler o texto todo, vou ler só o 16. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da fera. Aliás, o número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa, e o seu número é 666. Nunca na história da humanidade isso aqui. Podem pegar o Apocalipse e dizer, olha, o Império Romano fez isso, o Império Romano, mas esse controle... A única geração que tem tecnologia suficiente para esse controle é a nossa. E outra coisa, padre, isso aí é para os ricos. Não, o chip é de graça na Europa.
é gratuito. Quem propôs isso, padre? Quem levou isso para ser aprovado numa lei? Vamos falar os nomes, né? CCCP é a sigla. E o que essa sigla significa? Comitê Consultivo para o Controle da População. Você percebeu que tem um controle da população. Eu estou tentando ser o mais claro possível, porque não dá tempo para eu falar tudo e também não é prudente falar tudo. Não é o momento. Você precisa pedir a sabedoria de Deus para você. Vou dizer para você como que a sabedoria age. Eu fui numa livraria católica, comprei um livro porque eu me interessei muito por aquele livro. E eu comecei a ler aquele livro. E eu comecei a ter um sentimento que aquele livro não era agradável a Deus. E era um livro de um teólogo. Quando eu estava indo para o Renasce em Palmas, eu estava nos 3 últimos capítulos. Quando eu cheguei num capítulo que eu comecei a ler racionalmente, claro, eu falei, não, isso aqui está errado. Mas espiritualmente, na mesma hora, eu senti um mal-estar, um enjoo. E o Espírito Santo disse para mim, fecha esse livro e joga fora. Sabedoria, Deus precisa nos dar sabedoria para nós entendermos, senão nós vamos ser enganados daqui dentro. Aqui dentro que eu digo, nas nossas estruturas de pensamento. E aí você vai e lê tudo e não tem discernimento. Por exemplo, se você ouve uma notícia que estão chipando as crianças, porque vai evitar que as crianças sejam sequestradas, roubadas, e eu quero proteger o meu filho. Você, se não tem visão espiritual, vai se seduzir. Mas se você entender a dimensão espiritual com sabedoria, você vai dizer, não é um chip que vai salvar o meu filho, mas é nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dele. Ele é a proteção, Ele é a defesa, Ele é o sustento, Ele é. Senão eu tenho que abandonar a igreja e ir embora, se eu não acreditar em Deus, se eu colocar a minha confiança nessas seduções do mundo. Os pais têm que preencher um requerimento, para que as crianças sejam chipadas. E esse requerimento é uma lei de auxílio social gratuito. Para 2017, todos os outros filhos podem ter o chip, não só as crianças. E depois todo mundo. Controle das pessoas. E aí eu vou dizer para você, quando toda a estrutura anticrística estiver edificada nas nações, e nós estivermos proibidos de evangelizar, como em muitos lugares já existe a perseguição, na época dos cristãos primitivos, eles se escondiam nas catacumbas. Se você está chipado, se o satélite tem uma margem de erro de 5 metros de onde você está, eu estou falando de uma realidade não simplesmente espiritual, eu estou falando de uma realidade concreta, sem entrar no espiritual da marca da besta, do número de Satanás, do número do anticristo. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou dizendo, Tony Alisson, se você entrar no sistema, se você se deixar envolver pelo sistema, começar a aceitar o sistema na sua vida, e aí você, como um cantor católico que pode correr riscos, e eles quiserem implantar um chip em você, você vai ser proibido de evangelizar, porque eles vão te monitorar aonde você estiver. Eu estou falando, não estou dizendo da marca diretamente de Satanás impressa, eu estou falando de algo concreto, de controle mundial. Vamos olhar tudo aquilo que aquele cara, o Snowden, revelou de toda a questão da espionagem. Talvez o seu Facebook tenha sido espionado, sua conta no Google. Eles já lançaram, Google, Facebook e outros já mostraram publicamente quantas contas eles ofereceram para a espionagem lá na nação. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga, Deus está falando isso não para você ter medo,
mas para que você tenha visão espiritual. Não é para você temer. Dá um sorriso para essa pessoa. Diga para ela, é para que você seja fiel até o fim. Porque Deus te ama e Ele quer te salvar. Ele quer que você viva aquilo que está revelado em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Dá um sorriso para ele e diga, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Deus está chamando você nesta manhã de domingo, Ele está chamando a sua atenção para que você seja fiel, santo, para que você tenha sabedoria, discernimento e visão espiritual. Muitos estão perdendo a visão espiritual. Segura na mão desse irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo e me assistindo estão dizendo, isso é pura teoria da conspiração, porque perderam a visão espiritual. Isso é coisa de protestante, esse padre aí, ó. Eu estou mostrando, provando que a coisa está sendo implantada e você está pensando que isso é uma simples teoria da conspiração. Muita gente na igreja, muita gente carismática perdeu a visão espiritual. Por que eu falo simples carismático? Porque é o nosso movimento, é o meu movimento. Eu não vou falar da pastoral da terra, porque eu não sou da pastoral da terra. Sou carismático. E nós carismáticos sempre caminhamos na visão. Eu estou mentindo? Tem gente mais antiga do que eu aqui na renovação. Nós sempre caminhamos na visão espiritual. Nós fomos formados aos pés do grande Gamaliel, Monsenhor Jonas Abib, que sempre revelou todas essas coisas claramente a nós. E nós temos perdido a visão espiritual. Perdido a visão espiritual, deixado de compreender o tempo, abandonado a profecia, temos entrado no sistema, entrado nas realidades do mundo, e nós ainda achamos que nós estamos servindo ao espírito. Nós estamos servindo ao espírito do mundo, do mundanismo, adequando a nossa vida ao sistema enrijecido, caduco do anticristo. Nós estamos trancafiando o Espírito, e o Espírito, como vai dizer São Paulo, não contristeis, não entristeçais o Espírito, não façais o Espírito chorar com as vossas estruturas caducas, com a vossa mente caduca, velha, que não é renovada pelo Espírito, que vive uma espiritualidade que não é fecunda, que muitas vezes, e eu não estou contra, porque eu tenho muitas devoções, fica no devocionalismo, mas se perde a visão espiritual, se perde a intimidade com o Espírito Santo. Ontem eu estava fazendo a novena perpétua ao Espírito Santo da Beata Helena Guerra, e eu estava no 8º capítulo, e a Helena Guerra dizia, no 8º capítulo, durante o dia eu converso com o Espírito Santo, durante o dia eu me relaciono com Ele. Como que eu quero que o Espírito Santo esteja feliz comigo se eu não tenho relacionamento com Ele? Está aqui a relíquia da Beata Helena Guerra. Meus irmãos, é o Espírito Santo que vai nos dar a visão. E agora eu quero entrar dentro do magistério da igreja, para ir caminhando para o final, para você entender a visão espiritual do Papa Paulo VI, que experimentou na pele as insídias do demônio. Experimentou na pele os sofrimentos do pós-concílio, de milhares de padres que abandonaram o ministério sacerdotal, de milhares de freiras que saíram da igreja, de um ataque direto. E ele vai dizer, eu vejo a fumaça de Satanás entrando pela brecha. E ele fez uma catequese ousada sobre a ação demoníaca.
Veja, eu vou citar algumas partes, porque eu não tenho tempo para lê-la toda. Ele vai dizer: quais são as maiores necessidades da igreja no momento presente? Não se surpreenda com a nossa resposta, e não escreva sobre ela como sendo simplista e supersticiosa. Uma das maiores necessidades da igreja é a de defender-se do mal, que nós chamamos de demônio. Papa Paulo VI, no dia 15 de novembro de 1972. E ele continua: esta visão é completa e correta? Os defeitos do mundo não são levados em conta? E quantas coisas que não dão certo em nossas vidas? E quanto ao sofrimento e à morte, a perversidade, a crueldade e o pecado? Numa palavra, e o mal? Não vemos quanto mal existe no mundo, especialmente o mal contra Deus, ou melhor, especialmente o mal moral, que vai contra o homem, contra Deus de uma só vez, embora de diferentes formas. Ele está perguntando: vocês não têm visto o mal moral que vai diretamente contra Deus e contra os homens? Este não é um espetáculo triste, um mistério inexplicável? Quanto a nós, não somos nós os amantes da palavra, aqueles que cantam o bem? Nós, os que cremos, não somos os mais sensíveis e os mais preocupados pela nossa observação e a nossa experiência com o mal? Encontramos o mal no reino da natureza, onde tantas de suas expressões parecem nos faltar, sobre algum tipo de desordem entre os seres humanos, na forma de fraquezas, fragilidades, sofrimentos, mortes e algo pior: a tensão entre duas leis, uma que leva ao bem e a outra que é direcionada no sentido do mal. Você está me escutando? Não, né? Deus te deu a oportunidade de você ouvir. Depois Ele vai te cobrar. Depois, quando você chegar diante dele, aí você vai dizer assim: mas eu não sabia. O Padre Roger, no dia tal, ele vai lembrar você: falou lá na Canção Nova. E você, tô nem aí. Tô nem aí, não venha com as suas teorias que eu não tô nem aí. Só uma chamada de atenção. Vamos voltar. Encontramos esse mal na forma de fraqueza, de fragilidade, sofrimento, morte e algo pior: a tensão entre duas leis, uma que leva ao bem e a outra que é direcionada ao sentido do mal. São Paulo aponta este tormento de um modo humilhante para provar a necessidade que temos da graça salvífica pela salvação trazida por Cristo, e também a nossa grande riqueza de sermos salvos. Diga comigo, bata no peito: Senhor, eu tenho necessidade da sua graça salvífica, da salvação, Jesus, que o Senhor trouxe. Continua o Papa: mesmo antes disso, escuta, o Papa está dizendo, Paulo VI, mesmo antes disso, um poeta pagão descreveu este conflito dentro do interno do coração do homem. E aqui eu quero chamar sua atenção para o pós-encontro. Diante de tudo que você escutou, olha o que o poeta pagão fala: eu vejo o que é melhor e aprovo. A sua aprovação é quando nós fizemos tantas denúncias e você aplaudiu. Você disse: padre, eu estou de acordo. É isso mesmo. Aplaudiu, gritou. Oh! O poeta pagão, nem é cristão, vai dizer: eu vejo o que é melhor e aprovo, mas depois eu faço a opção pelo que é pior. Eu aplaudi,
eu gritei: é isso mesmo, esses são os caras, eles estão denunciando, são profetas, eu aprovo. Mas na hora de escolher, eu escolho o pior. Palavra do Papa. Mas depois eu faço a opção pelo pior. Nós nos deparamos face a face com o pecado, que é uma perversão da liberdade humana e a causa profunda da morte, porque envolve o desligamento de Deus, que é a fonte da vida. E depois o pecado, por sua vez, torna-se a ocasião e o efeito da interferência em nós, no nosso trabalho, por um agente obscuro e hostil, o demônio, no nosso trabalho. O mal não é meramente a ausência de algo, mas é uma força ativa, um ser vivo e espiritual que é pervertido e que perverte os outros. É uma realidade terrível, misteriosa, amedrontadora. Isso é palavra do Papa Paulo VI. E ele continua: há muitas coisas, entretanto, que nós realmente sabemos a respeito deste mundo diabólico, coisas que tocam diretamente as nossas vidas e que tocam toda a história da espécie humana. Ele foi o tentador velhaco, o tentador fatal, envolvido no primeiro, isto é, no pecado original. Aquela queda de Adão deu ao demônio um certo domínio sobre o homem, um domínio do qual somente a redenção de Cristo pode nos libertar. Somente a minha entrega aos pés da cruz, a minha aceitação de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, pode me libertar desse domínio, diz o Papa Paulo VI. É uma história que ainda continua. Vamos nos lembrar dos exorcismos recitados no batismo, que hoje muitas vezes não são feitos, são deixados de lado, porque alguns teólogos dizem que o diabo não existe e fazem tese de doutorado para provar isso. E o nosso Papa Francisco tem falado diretamente contra o demônio, bem como das frequentes referências da Escritura Sagrada e também da liturgia com relação ao agressivo e opressivo poder das trevas. O demônio é o inimigo número 1. Diga isso: o demônio é o meu inimigo número 1. Não é aquele seu patrão, seu vizinho, seu parente, seu amigo, ou que virou inimigo. O Papa está dizendo: o demônio é o meu inimigo número 1, o tentador proeminente. Portanto, este ser perturbador, este ser das trevas, existe de fato e ainda está em ação, juntamente com seus comparsas traidores. Ele é o inimigo oculto que semeia o erro e a desgraça. A sua história, a desgraça na história do homem. Ele solapa, escuta isso aqui. E quando você ligar uma televisão secular, você entenda isso aqui: ele solapa o equilíbrio moral do homem com os seus sofismas. Ele é o maligno, o sedutor, esperto, que sabe como abrir caminho dentro de nós. E como ele abre, diz o Papa Paulo VI, através dos nossos sentidos: visão, audição, paladar. Quais são os sentidos? Olfato, tato. Ele abre caminho pelos nossos sentidos, para entrar dentro de nós, da imaginação. Ele usa da libido, através da lógica ilusória e enganadora, ou através dos, olha isso aqui, através dos contratos sociais desordenados. Contratos sociais desordenados, leis desordenadas, implantações de chips desordenados, contratos sociais desordenados, ou desregrados, no toma lá da cá das nossas atividades, a fim de provocar em nós os desvios, que são todos os mais prejudiciais, que parecem conformarem-se com a nossa maquiagem física ou mental, ou com as nossas aspirações instintivas mais profundas. Eu não sei, talvez você não esteja entendendo,
Talvez você vai precisar pegar essa palestra, jejuar para escutar ela, para você entender tudo. Porque você está tão longe da visão espiritual que você fala, o que esse padre está falando? O que é isso? Acho que ele está louco. Estou tão sem visão espiritual, estou tão na terra, eu imanentizei tanto a minha vida que eu não consegui enxergar. Eu acho que tudo é um devaneio. Mas isso aqui é palavra de um papa. Para terminar o que ele diz, eu vou pular algumas coisas. Ele fala ignorando o demônio, que muitas pessoas entram num positivismo, em teorias para se afastar dessa reflexão, mas que é muito necessária a reflexão católica sobre isso. E ele faz uma pergunta, e aqui eu quero terminar minha pregação. Quais são os meios de defesa que temos contra um perigo tão insidioso, que é a ação do demônio? Ele vai dizer, qual é a defesa, qual é o remédio que nós devemos usar contra a ação do demônio? Muito embora seja difícil colocarmos em prática, poderíamos dizer, tudo que nos defende do pecado. Diga para você mesmo, eu não posso, a partir de agora, viver em pecado. O Papa está dizendo, diga isso, o Papa está dizendo, que a minha maior defesa é não estar em pecado. Agora eu vou voltar a dizer o que o Papa está dizendo. Tudo que nos defende do pecado fortalece-nos contra o inimigo invisível. A graça é a defesa decisiva. A inocência assume o aspecto de força. Cada um lembre-se da frequência com que o método apostólico de ensinar fez uso da armadura de um soldado como símbolo das virtudes que fazem do cristão um soldado inatingível. O cristão deve ser militante. Está usando uma linguagem militar, disciplina, determinação. Ele deve ser vigilante e forte, e deve às vezes usar de práticas ascéticas, especialmente para se livrar de certos ataques do demônio. Jesus nos ensina isso, indicando a oração e o jejum como remédios. E o apóstolo sugere a linha principal que devemos seguir ao tema do nosso acampamento. Não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal pela prática do bem. Com a consciência, portanto, da oposição que as almas individualmente, a igreja e o mundo, devem enfrentar no momento presente, tentaremos dar, tanto no significado como na eficácia, a invocação familiar de nossa principal oração, o Pai Nosso, livrai-nos do mal. Repita isso com o Papa Paulo VI. Livrai-nos. Mais uma vez. Mais uma vez. Uma outra vez ainda. Eu quero pedir ao Espírito Santo, no final dessa pregação, que Ele te dê o entendimento, que Ele te dê a compreensão. Que você não se desvie. Eu quero fazer como o Senhor fez, Jesus, na oração sacerdotal, que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam. Os que estão aqui e os que escutaram de casa. Que eles não se percam. Eu queria que você se colocasse de prontidão nesta hora. Coloque-se de pé, pegue a sua palavra. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Levanta a sua palavra antes de abri-la e grita bem forte: Senhor, livrai-nos do mal.
Mais forte ainda, grita: Senhor, livrai-nos do mal. Agora você vai abrir a palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, que eu quero deixar a sua consciência bem clara sobre quem você é, sobre aquilo que Deus tem para você. Versículo 13 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro: por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Você não é mais um ignorante. Você que veio para o acampamento Livrai-nos do Mal. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder, pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Se invocais com o Pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes nessa terra. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil do mundo, herdada dos vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pelo precioso sangue de Cristo, vós fostes resgatados. Não foi pelo ouro, não foi pela prata, foi pelo sangue de um Deus que morreu para que eu fosse salvo, para que eu fosse padre, para que eu fosse consagrado numa comunidade, para que eu seja santo. Foi pelo sangue de um Deus. Eu não posso brincar com Ele, eu não posso fingir que Ele não existe, eu não posso não escutar essa palavra e não deixar ela entrar na minha vida, ser insensível a Deus. Participar de encontro, de acampamento, eu já estou com a minha lista de acampamento com mais de 100 e eu não mudo de vida. Vós fostes resgatados não com o preço da prata e do ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Vai no capítulo 2, no versículo 9: mas vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que Ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que te chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós sois aqueles que antes nem eram povo, mas agora, porém, sou um povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Coloca essa palavra no peito. Ergue a sua mão direita. Feche os seus olhos. E agora, você vai fazer uma oração de entrega da sua vida totalmente nas mãos de Deus. Eu não vou conduzir, eu quero que você se entregue. Eu vou ficar em silêncio. Quero convidar o ministério para rezar aqui, fazer a entrega aqui, mas eu não sei qual é a música que preparou. A que preparou é a do Espírito. Mas vá fazendo a sua entrega de vida, a sua adesão, aceitando Jesus Cristo como seu único Salvador, banindo o mal da sua vida, banindo o pecado, banindo as trevas, não aceitando mais pactos com o mundo,
mas entregando a sua vida porque é digno de toda nas mãos do Senhor. de toda honra e de toda glória, Jesus. Toma conta do meu ser, porque eu quero te pertencer inteiramente, Jesus. Recebe, Senhor, Eu quero ser santa. a consagração desse povo. Admitir, Senhor, que essas coisas do mundo possam me tirar. Recebe, Senhor, É a sua meta. a consagração de jovens, de adolescentes, de adultos, de anciãos, de homens e mulheres que a partir desse acampamento querem ser verdadeiramente de Deus, não querem ter compromisso com o mal. Recebe a entrega, recebe o abandono, recebe o sacrifício, recebe a vida, recebe a história, recebe, Senhor, nessa hora. Isso, meu Senhor, e não há outro além de ti, Jesus. Deus está levando a sério a sua consagração. Eis-me aqui. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas.